As 12 grandes riquezas da vida. Napoleão Hill. Existem 12 grandes riquezas e 11 delas não são materiais, mas estão intimamente relacionadas às forças espirituais à disposição da humanidade, a fim de que se possa ter uma ideia de como proceder para transmutar pobreza em riqueza. As 12 riquezas são descritas brevemente a seguir. As 12 grandes riquezas da vida. Atribua notas a si mesmo, perfeito, razoável ou pobre. Primeiro, atitude mental positiva. A atitude mental positiva encabeça a lista das 12 grandes riquezas, porque todas as riquezas, materiais ou não, começam com o estado mental. A primeira e única coisa sobre a qual o indivíduo tem poder de controle total e inalienável. A atitude mental fornece a força da atração, que atrai o equivalente material de todos os medos, desejos, dúvidas e crenças. A atitude mental também é fator que determina se as preces trarão resultados positivos ou negativos. É de causar pouco espanto, portanto, que a atitude mental positiva encabece a lista de todas as grandes riquezas da vida. Segundo, boa saúde física. A boa saúde começa com uma consciência de saúde, produto de uma mente que pensa em termos de saúde e não em termos de doença, mais temperança e moderação ao comer e no equilíbrio das atividades físicas. A manutenção de uma atitude mental positiva é um dos grandes meios conhecidos pela humanidade para se evitar problemas de saúde. É classificada como grande, porque está sob o controle pessoal e sujeita o tempo todo o direcionamento para qualquer finalidade desejada. Terceiro, harmonia nas relações humanas. Existem 2 tipos de harmonia, e ambos são exigidos para classificar a harmonia com uma das 12 grandes riquezas da vida: harmonia consigo mesmo e harmonia com os outros. A primeira responsabilidade do indivíduo é estabelecer a harmonia interna. Isso requer o domínio do medo, a manutenção de uma atitude mental positiva e a adoção de um objetivo de vida principal, por trás do qual se possa construir uma fé duradoura em sua realização. Fique em paz com a sua alma, e você não terá dificuldades em se relacionar em espírito de harmonia com os outros. O atrito nas relações humanas com frequência é resultado de confusão, frustração, medo e dúvida dentro do indivíduo, que muitas vezes espelha esses estados mentais negativos em outras pessoas, tornando assim impossível a harmonia. A harmonia com os outros começa pela harmonia consigo mesmo, pois a verdade é, como disse Shakespeare, seja verdadeiro consigo e disto se seguirá. Como o dia segue a noite, não pode ser falso com ninguém. Grandes benefícios estão disponíveis para aqueles que observam essa advertência. Quarto, liberdade do medo. Nenhum homem escravizado pelo medo é rico, tampouco é livre. O medo é o prenúncio do mal, um insulto ao Criador que proveu o homem de meios para rejeitar tudo o que não seja desejado, dando ao homem controle total sobre seu poder mental. Antes de atribuir-se nota no quesito liberdade do medo, certifique-se de sondar sua alma em profundidade e se assegurar de que nenhum dos 7 medos básicos está escondido dentro de você. E lembre, quando os 7 medos básicos tiverem sido transmutados em fé, você terá chegado ao estágio de vida onde pode tomar posse de sua mente e com isso adquirir tudo o que deseja na vida, bem como rejeitar tudo o que não deseja. Sem a liberdade do medo, as outras 11 riquezas da vida podem ser inúteis. Em um capítulo subsequente, você encontrará a fórmula para conquistar o medo de problemas de saúde e dor física. Aplique a fórmula e conquiste esse medo. Depois siga adiante para conquistar os outros 6 medos com a mesma fórmula. Quinto, esperança de realizações futuras. A esperança é a percussora do maior de todos os estados mentais, a fé.
A esperança sustenta em tempos de emergência, quando sem ela o medo toma conta. A fé é a base do tipo de felicidade mais intenso, proveniente da expectativa de sucesso em algum plano ou propósito ainda não atingido. Pobre de fato é que não consegue olhar para o futuro com esperança de que se tornará a pessoa que quer ser, ou alcançar a posição que gostaria de ter na vida, ou atingir o objetivo que fracassou em adquirir no passado. A esperança mantém a alma do homem alerta e ativa em favor dele e abre a linha de comunicação com a fé, conecta-se à inteligência infinita. A esperança é a personificação da excelência das outras 11 riquezas da vida. Sexto, capacidade para ter fé. A fé é o meio de comunicação entre a mente consciente do homem e o grande reservatório universal da inteligência infinita. É o solo fértil do jardim da mente humana, onde podem ser produzidas todas as riquezas da vida. É o elixir eterno, que concede poder criativo e ação aos impulsos do pensamento. É o entusiasmo vital da alma e não tem limitações. A fé é a qualidade espiritual que, quando combinada com a oração, proporciona conexão direta e imediata com a inteligência infinita. A fé é o poder que transmuta as energias comuns do pensamento em seu equivalente espiritual e é o único meio pelo qual o homem pode apropriar-se da inteligência infinita para seu uso. Sétimo, disposição para compartilhar bênçãos. Aqueles que não aprendeu a bendita arte de compartilhar suas bênçãos com os outros, não encontrou o verdadeiro caminho para a felicidade duradoura. Pois a felicidade provém basicamente de compartilhar de si mesmo e de suas bênçãos. É preciso lembrar que o espaço que se ocupa no coração dos outros é determinado exatamente pelo serviço que se presta mediante algum tipo de compartilhamento. É preciso lembrar também que todas as riquezas podem ser embelezadas e multiplicadas pelo simples processo de compartilhá-las onde possam servir aos outros. Negligência ou recusa em compartilhar as bênçãos é o caminho certo para cortar a linha de comunicação entre um homem e sua alma. Um grande professor disse: "O maior entre vocês é aquele que se torna servo de todos." Outro filósofo disse: "Ajude o barco do seu irmão a fazer a travessia e veja só, o seu também chegou na margem." E ainda outro grande mestre disse: "O que quer que você faça para ou por outro, você faz para ou por você mesmo." Oitavo, amor pelo trabalho. Não pode haver homem mais rico do que aquele que achou um trabalho que ama e está ativamente engajado em desempenhá-lo, pois um trabalho que se ama é a mais elevada forma de expressão dos desejos humanos. O trabalho é uma ligação entre a demanda e o suprimento de todas as necessidades humanas, precursor de todo o progresso humano, meio pelo qual a imaginação do homem recebe asas para voar. E todo o trabalho feito com amor é santificado, porque traz a alegria da autoexpressão àquele que o desempenha. Faça a coisa de que mais gosta e com isso sua vida será enriquecida. Sua alma será embelezada e você será uma inspiração de esperança, fé e encorajamento de todos com quem entrar em contato. Atuar no trabalho que se ama é a maior de todas as curas para a melancolia, a frustração e o medo, e é um construtor sem igual da saúde física. Nono, mente aberta em todos os assuntos. A tolerância, que está entre os mais elevados atributos da cultura, é expressado apenas pela pessoa que mantém uma mente aberta em todos os assuntos em relação a todas as pessoas o tempo todo. E apenas a pessoa que mantém a mente aberta torna-se verdadeiramente educada e assim fica preparada para adotar e usar as 12 grandes riquezas da vida. Uma mente fechada atrofia e corta a comunicação entre o indivíduo e a inteligência infinita. Uma mente aberta mantém o indivíduo em processo permanente de educação
e de aquisição de conhecimento com que ele pode tomar posse de sua mente e direcioná-la para atingir qualquer objetivo desejado. 10º, autodisciplina. A pessoa que não é mestra de si mesma jamais pode tornar-se mestra de nada e nem de ninguém. Aquele que é mestre de si pode tornar-se mestre de seu destino neste mundo e mestre de seu destino, capitão de sua alma. A forma mais elevada de autodisciplina consiste na expressão de humildade sincera quando se obteve grandes riquezas ou se foi abençoado com reconhecimento generalizado pelos serviços prestados. A autodisciplina é o único meio pelo qual se pode tomar posse plena e total da própria mente e direcioná-la para atingir quaisquer fins que se deseje. 11º, capacidade de entender as pessoas. Aquele que é rico na compreensão das pessoas reconhece que todas são fundamentalmente parecidas, pois evoluíram do mesmo antepassado, que todas as atividades humanas, boas ou más, são inspiradas por um ou mais dos 9 motivos básicos da vida que são: número 1, a emoção do amor; número 2, a emoção do sexo; número 3, o desejo de ganho material; número 4, o desejo de autopreservação; 5, o desejo de liberdade de corpo e da mente; 6, o desejo de reconhecimento e autoexpressão; 7, o desejo de perpetuação da vida após a morte; 8, a emoção da raiva; 9, a emoção do medo. Ver os 7 medos básicos. O homem que entende os outros deve primeiro entender a si mesmo, pois os motivos que o inspiram à ação são, na maioria, os mesmos motivos que inspirariam outros sob as mesmas condições. A capacidade de entender os outros é a base de todas as amizades, é a base de toda a harmonia e cooperação entre as pessoas e é um fundamento da maior importância em todos os tipos de liderança que requerem cooperação amigável. Algumas pessoas acreditam que essa é uma abordagem da maior importância no entendimento no plano geral do universo e do Criador. Conheça a si mesmo e você estará no caminho para entender os outros. 12º, segurança econômica, dinheiro. A última, mas não menos importante, é a porção tangível das 12 grandes riquezas, o dinheiro, ou conhecimento com que se garante a segurança econômica. A segurança econômica não é alcançada pela posse de dinheiro apenas. É alcançada pelo serviço que se presta, pelo serviço útil que pode ser convertido em todas as necessidades humanas, com ou sem o uso de dinheiro. Henry Ford alcançou a segurança econômica não necessariamente porque acumulou uma vasta fortuna em dinheiro, mas pelo motivo ainda melhor de ter proporcionado emprego lucrativo para milhões de homens e mulheres, bem como transporte automotivo confiável para um número ainda maior de pessoas. Homens e mulheres que dominam e aplicam a ciência do sucesso possuem segurança econômica porque possuem os meios com que se pode adquirir dinheiro. Eles podem ficar sem dinheiro ou perdê-lo por mau discernimento, mas isso não os priva de segurança econômica, pois conhecem a fonte do dinheiro e como contatar essa fonte e se beneficiar dela. Andrew Carnegie, que foi talvez o homem mais rico do mundo no tempo dele, patrocinou a Organização da Ciência do Sucesso porque acreditava que o know-how da acumulação de dinheiro deveria ser conhecimento de todos. No estágio final de sua vida, Andrew Carnegie doou a maior parte de sua vasta fortuna de quase $1 bilhão, mas em conversa comigo pouco antes de morrer, ele disse: devolvi a maior parte da minha fortuna às pessoas a partir das quais ela foi acumulada, mas o dinheiro que doei é infinitamente menor em comparação com as riquezas que estou deixando às pessoas com o know-how do sucesso, que lhe incumbi de transmitir ao mundo.
Você agora tem um entendimento de antítese da pobreza nas 12 grandes riquezas da vida, e deve ser encorajador observar que as primeiras 11 riquezas estão ao alcance de qualquer um que as adote, e aqueles que as adotarem e usarem atrairão facilmente a 12ª riqueza, o dinheiro. Aqui estão, pois, os meios pelos quais a pobreza pode ser transmutada em riqueza, incluindo as 12 grandes riquezas da vida. Adote as 12 grandes riquezas, aplique-as na vida cotidiana e se tornará um sucesso, pois sucesso não é nada mais, nada menos do que a obtenção dessas 12 bênçãos.